o prefeito foi lá, não. Aí o prefeito foi lá junto comigo, junto com o Eric, disse que se não colocasse água ele não seria candidato. E eu levantei e tive a mesma fala. E eu não vou poder ser candidato por causa disso, porque eu estou sendo taxado. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 142ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Vereadora, boa noite. Colegas vereadores, funcionários desta casa, público presente, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Ata da 41ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizado no dia 23 de março de 2016, às 17 horas, no plenário de Santana de Araújo, sob presidente o vereador Alexandre Ferreira Manhães, vice-presidente da Câmara. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocado nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, inciso 2º, a linha A, da Lei Orgânica de Aracruz, com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Neto da Silva, José Gomes do Santo, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Romildo Broeta e Valmir Coser. Deixando de comparecer, os vereadores Fábio Machado, Lúcio Zanol, Gênison Rampinelli Leco, Renato Pereira Sobrinho e Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou aberto o trabalho, convidou o segundo secretário a fazer leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. Nos termos da resolução 593, de 18 de março de 2003, nenhum vereador inscrito fez uso da palavra. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação em pauta. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 09/2016, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Com voto contrário, o vereador Fábio Neto da Silva. Nada mais a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes do Santo, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Senhora presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Você não fez até agora. Você pergunta como é que está? Está caminhando, está caminhando. Vamos ao grande expediente. Aí sai essa lista aí, informativa aí. Não tem nenhum vereador inscrito. Passamos para a fase das lideranças. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Adeir Antônio Loser. Dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Senhora presidente, permissão para falar da bancada? Permitido. Senhora presidente, apenas usando este tempo da liderança do PCdoB, para dar as boas-vindas ao vereador Fábio Neto da Silva, no PCdoB, filiou recentemente, né, que nós possamos ter, como é um ano atípico, um ano de eleição, que nós possamos ter uma disputa salutar. Fiquei muito feliz com a filiação do vereador Fábio Neto no PCdoB. Lamento, né, o vereador Valmir Coser não permaneceu, mas é um amigo também, uma pessoa que a gente tem uma grande estima. E por hoje é só, senhora presidente. Muito obrigado. Com a palavra, como é que fica agora? O vereador Fábio Neto, líder do PR. Então, a Câmara, eu acho que ainda não foi comunicada da decisão.
Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite a todos. Adeir Antônio Lose. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênice Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 16 vereadores, senhora presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 017. Dispõe sobre denominação de logadouro público no bairro Morobá, distrito sede de Aracruz. Autor, vereador Carlos André Franca de Souza. Segunda proposição, projeto de decreto legislativo 007, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. Votação em primeiro turno. Terceira proposição, projeto de lei 0082, que altera a lei 2.924, de 6 de 2006, que dispõe sobre o plano de custeio do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Aracruz, e pasma. Autor, Poder Executivo Municipal. Quarta proposição, projeto de lei 005, que altera a lei 3.974, de 25 de nove de 2015, que reestrutura o Conselho Municipal de Política Cultural de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Quinta proposição, proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Aracruz, 001/2016, que altera o caput do artigo 120 da Lei Orgânica do município de Aracruz. Autor, vereadores. Votação em turno único. Sexta proposição, projeto de decreto legislativo 068/2015, concede título a cidadão aracruzense. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Sétima proposição, projeto de decreto legislativo 069, concede título cidadão aracruzense, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Oitava proposição, projeto de decreto legislativo 070, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, autor vereadora Mônica de Souza de Pontes Cordeiro. Nona proposição, projeto de decreto legislativo 071/2015, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, autora vereadora Mônica de Souza de Pontes Cordeiro. 10ª proposição, projeto de decreto legislativo 072, concede prêmio honra ao mérito desportivo, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. Retificando a pauta, na 7ª proposição, onde se lê emenda, concede título de cidadão aracruzense, leia-se, concede prêmio de destaque homens aracruzenses. Presidente, tem um pedido, né, o nobre líder do governo tem um pedido de inclusão em pauta. Eu também gostaria de falar, se fosse possível, de acordo com o regimento, fosse incluído em apresentação o projeto número 226/2016 do Poder Executivo Municipal, a respeito da autorização do Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do 4º Enduro Fim de Aracruz e da outras providências. Projeto de lei número 012/2016. Em discussão, pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Senhora presidente, obrigado, vereador Alexandre Manhães, por lembrar do projeto. Gostaria de estar pedindo a inclusão em pauta, senhora presidente, do projeto 013/2016, que trata de prorrogação de prazo para a empresa Carta Fabril. Em discussão, pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam, os contrários se manifestam. Aprovado. Então, foi solicitada a inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto 012, 013 e dos decretos legislativos, de autoria do Poder Legislativo 07, de autoria do Poder Legislativo. Em discussão. Não,
Não foram encaminhadas comissões. São encaminhadas comissões. 012, 013, o projeto de lei 017 e o decreto legislativo 007, encaminhados comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 082, que altera a lei 2.924, do 6 de 2006, que dispõe sobre o plano de custeio do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Aracruz. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei que visa atualizar o valor do custeio do IPASMA para garantir a solvência econômica financeira do órgão de previdência. Senhora Presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, com escopo de alterar a Lei Municipal 2.924/2006, que dispõe sobre o plano de custeio do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Aracruz e Pasma. Segundo o Executivo, as alterações propostas no projeto de lei visam atualizar o valor correspondente ao custeio do IPASMA, de modo a garantir a sua solvência econômica e financeira. Referidas alterações são lastreadas em relatório técnico atuarial realizado pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, que constatou o relevante déficit ensejador das pretensas alterações. Inicialmente, é necessário ressaltar, vereador Romildo, que a presente análise se limita a discorrer sobre o aspecto formal e material da proposição, considerando apenas os elementos encaminhados pelo Poder Executivo a este gabinete, quais sejam uma lauda contendo a mensagem 082 de 15 e 2 laudas contendo o projeto de lei 082 de 15. No que tange à competência da proposição, verifique-se que o artigo 30 do parágrafo único, inciso 3º da nossa lei orgânica, ampara a iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, já que este detém a competência privativa para deflagrar processo legislativo que verse sobre servidores do Poder Executivo e jurídico. O supracitado dispositivo demonstra a legítima pretensão do chefe do Poder Executivo Municipal, já que a lei orgânica lhe atribui a competência privativa para iniciar o processo legislativo de leis, que verse sobre servidores do Poder Executivo e a sua aposentadoria. Quanto ao aspecto material, verifico que a proposição altera, em síntese, as alíquotas correspondentes à contribuição previdenciária e o financiamento do seu respectivo déficit devido pelo município. A Constituição Federal, em seu artigo 195, prescreve que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No município de Aracruz, os servidores públicos são, em regra, vinculados ao regime próprio de previdência social, razão pela qual ficam a cargo do IPASMA a administração deste. A Lei 9.717/98, vereador Lúcio, que cuidou de traçar normas gerais para o funcionamento de regimes próprios de previdência social, estabelece seu artigo 2º que o valor da contribuição do ente federado não pode ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro deste. Diz o artigo 2º, abro aspas, a contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados, seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição, fecho aspas. O artigo 3º da referida lei, por sua vez, estabelece que a alíquota de contribuição dos servidores ativos dos estados e municípios não poderá ser inferior à alíquota dos servidores titulares dos cargos efetivos da União. Diz o 3º, as alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores a dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observados, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações de servidores de atividade dos respectivos entes estatal. A Lei 10.887/98
tratou de estabelecer o percentual de contribuição dos servidores ativos da União. No seu artigo 4º diz o seguinte: a contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos poderes da União, incluídos suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11%, incidente sobre. Desta forma, vereador, o valor da contribuição do segurado em âmbito municipal não pode ser inferior a 11%, de sorte que a contribuição do ente não pode, consequentemente, ser menor. Assim, vez que o ente pode contribuir em até 22%, de modo que a alíquota estabelecida pelo presente projeto se encontra dentro dos parâmetros legais. Desta forma, encaminho meu voto favorável, tendo em vista que o projeto telado não apresenta qualquer vício de iniciativa ou de legalidade. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 082/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 005/2016, que altera a lei 3.974, de 25/9/2015, reestrutura o Conselho Municipal de Política Cultural de Aracruz. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Foi apresentada a emenda de redação 001, onde se lê o artigo 1º, lê-se artigo 1º. Não, onde se lê artigo 1, lê-se artigo 1º. Em discussão. Em votação, a emenda de redação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 005. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 005, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a emenda de redação 001. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Aracruz, 001/2016, onde altera o caput do artigo 120 da Lei Orgânica do Município de Aracruz. Autor, vereadores. Parecer da comissão especial é pela admissibilidade da proposta e favorável à matéria. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Aracruz, número 001/2016, que altera a redação do caput do artigo 120, que trata da gratuidade do transporte coletivo no perímetro urbano ou rural do município de Aracruz. Pela ordem, senhora presidente, apenas aproveitar aqui e registrar a presença de membros do CCI a esta sessão e dizer para eles da alegria, né, que acredito que todos os vereadores desta casa, no dia de hoje, têm votar esta proposta de emenda à lei orgânica, uma vez que, como já foi amplamente dito em nossas reuniões, as senhoras de 60 a 64 anos, elas faziam o uso do transporte gratuito no município de Aracruz há mais de 10 anos. E aí, quando foi licitado as linhas do município, as empresas cortaram essa cortesia que era feita porque até então não era regulamentado, isso não era lei que dizia. Me recordo que quando estive na Secretaria de Infraestrutura, e lá também esteve o vereador Paulo Neres como secretário, até iniciou-se uma conversa no antigo CONTRAC para regulamentar essa situação, o que não avançou. E hoje nós podemos, por parte do Poder Legislativo, regulamentar. Votando hoje em primeiro turno, aprovando, daqui a 10 dias, porque tem que ter este intervalo de 10 dias, votando em segundo turno, e dar a resposta à sociedade. Aí compete à casa, ao CCI, ao Conselho do Idoso,
buscar junto ao Executivo que seja aplicada essa legislação para que as senhoras de 60 a 64 anos, a gente fala 65, mas 65 acima já é garantido. Então, de 60 a 64 anos, que elas possam voltar a usufruir de um serviço que já era feito através de cortesia, mas que hoje passa a ser lei e essa casa dá o exemplo. E apenas dizer, não pude dizer na última sessão, não tive tempo, que na sessão extraordinária atrasada, quando a proposta foi apresentada, então o vereador Alexandre Manhães presidia a sessão, o vereador me perguntou quantos vereadores tinham assinado a proposta, me recordo que eu falei 16, senhor vice-presidente, e depois o senhor informou 17. Só esclarecendo que é porque no momento do protocolo das assinaturas, eram 16 assinaturas, né? O vereador Leco assinou posterior a isso e eu não tinha essa informação. Então, por isso que na hora da sessão eu informei 16, a informação sendo corrigida logo depois pelo presidente, naquela ocasião, exercício vereador Manhães. Então, fica aqui o pedido, todos os 17 vereadores assinaram a proposta, tenho certeza que é a vontade de todos e que a casa está aí dando o exemplo e que o prefeito, o mais rápido possível, depois de promulgado pela mesa diretora, faça valer o direito dessas senhoras aí de 60 a 60 anos. Peço o voto favorável aos vereadores. Continua em discussão. Só para registrar, por mais uma vez, essa casa demonstrou a maturidade, esse projeto vem sendo discutido por muitos dias, né, meses, e até que chegaram-se à união, a um consenso, né, de todos os vereadores, o que seria melhor. Entendeu? Mostrando aí uma grandeza, uma maturidade, deixando a parte partidária, o emocional de partidos, né, e de oposição e situação, fora do processo e visualizando o que é o melhor para a sociedade e para a população de Aracruz. É um exemplo que a casa deixa, mais um exemplo, entre vários outros projetos que caminharam dessa mesma natureza, e a gente está aqui em nome da mesa, né, agradecendo essa oportunidade, esse consenso que todos os colegas tiverem em acompanhar o melhor para a população. Continue a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam. Sim, desculpa, que essa votação é 12 votos, 2/3. A gente vai fazer a chamada dos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores para a votação. Como vota o vereador Adeir Lose? Sim. Como vota o vereador Alexandre Manhães? Sim. Como vota o vereador Paim? Sim. Como vota o vereador Eliel? Sim. Como vota o vereador Ervaldo? Sim. Como vota o vereador Fábio Machado? Favorável à proposição. Como vota o vereador Fábio Neto? Sim. Como vota o vereador Leco? Sim. Vereador José Gomes, sim. Como vota o vereador Suzanol? Sim. Como vota a vereadora Mônica Cordeiro? Sim. Como vota o vereador Paulo Neres? Sim. Como vota o vereador Renato Pereira? Sim. Como vota o vereador Romildo Broeto? Como vota a vereadora Rosane Machado? Sim. Como vota o vereador Valmir Coser? Sim. Senhora presidente, 16 votos favoráveis. Aprovado em primeiro turno a proposta de emenda de lei à Lei Orgânica do município de Aracruz, 001/2016, de autoria dos vereadores, com 16 votos sim. Votação em turno único. Projeto de decreto legislativo 068, com 7 títulos de cidadão aracruzense. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 068, onde homenageado é o senhor José Marques dos Santos. A votação é secreta e eu convido o vereador Paulo Neres e a vereadora Mônica
para serem os escrutinadores. E peço o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Para a votação, o vereador Adeir Lozzi, vereador Alexandre Manhães, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, vereador Fábio Machado, vereador Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Brueto, Machado e Valmir Cosi. Beto não vai não. Um é seu. Um é seu. Ainda continua sobrando um? Já avisa logo que ainda passou. Um é seu, não é? Eu vou pedir a substituição da vereadora Mônica. Peço o vereador Paim para ajudar o vereador Paulo Neres a ser escrutinador. Estão precisando de você ali fora, Mônica, com certa urgência. Estão te chamando ali com certa urgência. Aprovado em primeiro turno único, o projeto de decreto legislativo número 068/2015, de autoria do vereador Renato Pereira Sobrinho, com 16 votos favoráveis, 16 votos sim. Projeto de decreto legislativo 069, concede prêmio de destaque homens aracruzenses. O autor, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Eu não sei se esse projeto deveria ser, já que é um turno só agora, vereador, com a ausência do autor, né? Eu acho, né, vereadores, que ele deveria pedir a retirada dele de pauta. Quando era em segundo turno, tinha 2 turnos, não tinha tanto problema, né? Mas agora com voto só. Presidente, boa noite, presidente, público presente. Esse projeto é de iniciativa do vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, e o mesmo se encontra ausente. Então, por uma questão assim de respeito ao vereador, até a pessoa homenageada, nós vamos solicitar que esse projeto seja postergado para a próxima sessão, tirado de pauta, para que na próxima sessão ele possa retornar e ter, sim, acolhida do vereador proponente. Em discussão, o pedido do vereador Manhães. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto de decreto legislativo 069 volta na próxima sessão.
Projeto de Decreto Legislativo 070, concede prêmio de destaque Homens Aracruzenses. Autora, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 070, que homenageia o senhor Celiégio Gomes Ramalho. Eu acho que eu vou colocar os escrutinadores de novo. Peço primeiro, secretário, que faça a chamada para a votação, que é secreta. Para a votação, vereador Adeir Lose, Alexandre Manhães, vereador Paim, vereador Reliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser. Aprovado em turno o projeto de decreto legislativo no 070, 2015, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, com 16 votos sim. Projeto de decreto legislativo 071, concede prêmio de destaque Homens Aracruzenses, autora vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 071, onde o homenageado é o senhor Luiz Sorezini. Em discussão, em votação, que é secreta, convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Para a votação, vereador Adeir Lose, Alexandre Manhães, vereador Paim, vereador Reliel, vereador Ervaldo Santana, vereador Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 071/2015, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, com 16 votos sim. Projeto de decreto legislativo 072, concede prêmio honra ao mérito desportivo. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 072, onde o homenageado é o senhor Bruno Ribeiro Crivelin. Em discussão. Pela ordem. Eu gostaria de apresentar, e através de algumas fotos, não foi possível fazer o vídeo, mas de quem que é, nós estamos falando e homenageando hoje, senão a maior revelação do esporte motociclismo, não só do Espírito Santo, mas do país, do Brasil. Bruno Crivelin, aracruzense, ele foi no passado considerado o melhor piloto brasileiro da atualidade. Tanto é que ele foi convidado agora a disputar 2 provas do Campeonato Mundial, que aconteceu no Mineirinho. Ele ficou em 5º lugar no Campeonato Mundial, e agora ele vai fazer duas provas, se eu não me engano, na Espanha, e outro na Bélgica, outro lugar assim, na Espanha e em outro país na Europa. Então, Bruno, 18 anos, natural de Aracruz, é o grande nome na atualidade. Ele leva, além dos seus patrocínios, ele leva também o patrocínio da Prefeitura Municipal de Aracruz, através do Bolsa Atleta, e mais o seu hall assim, de patrocínios. Então, o que nós temos de melhor piloto no Brasil saiu daqui de Aracruz. Então, assim, é de orgulho para a nossa cidade, que quando esse menino sobe no pódio, o pessoal fala, é capixaba, é lá de Aracruz. Isso é um destaque para a gente tem que fazer uma homenagem dele, para ele, não só para ele, também para a família dele. E ele tem uma história, assim, muito bonita. Bruno, ele começou a treinar na escolinha do Raí, né? Ele estava quase se perdendo, e essa história dele, ele sempre fala, que ele estava indo para os caminhos errados, até que o pessoal que faz trilha aqui em Aracruz se reuniu, viu o potencial de Bruno e começou a patrocinar ele, fazer rifa, a ajudar ele com moto, com pagamento de viagem, e todo mundo foi ajudando, um contribuindo, fizeram rifa, não, venderam de tudo para poder ajudar. Então, ele hoje está aí hoje, um menino muito humilde, muito calmo, não perde a sua característica, e ele honra o nosse município. Quer dizer que sim, é uma felicidade saber que Aracruz tem um piloto que se destaca em nível brasileiro e mundial. Agora, inclusive, foi até convidado, teve 3, 4 equipes no Brasil que queria ele como piloto. Então, ele preferia hoje ele é piloto da equipe Orange BH KTM, piloto oficial, e ele disputa 2 categorias, categoria júnior, que é a categoria até 20 anos, e a categoria geral, que ele ficou em primeiro, ganhou dos melhores pilotos do Brasil. Ele agora está nesse hall como melhor piloto, com apenas 18 anos de idade. Então, eu gostaria, através do voto de vocês, estar prestando essa homenagem a ele. Sei que não é muita coisa, mas ele merece o nosso carinho. Filho da terra. Obrigado, vereadores. Em votação. A votação é secreta. Eu peço ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Para a votação, vereador Adeir Lozzi, Alexandre Manhães, vereador Paim, vereador Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 072/2015, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 16 votos sim. Obrigado, presidente. Passamos para a fase das comunicações. Como não há nenhum vereador inscrito, damos encerrada essa sessão e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Gostaria da presença de todos os vereadores na sala aqui ao lado por 5 minutinhos